sob a luz da doutrina. Reflexões com base na obra Conduta Espírita, de autoria de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira e publicada pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. Uma produção da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, de Belo Horizonte. Conduta Espírita, capítulo 10, nos embates políticos, segunda parte. Repelir acordos políticos que, com empenho da consciência individual, pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. Para esse capítulo, André Luiz separou a frase de Jesus, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. O versículo na íntegra é o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Da mesma forma que Jesus não condena a riqueza, pois se Deus a permitiu, é para que através dela nos progridamos moralmente, assim também não se condena a política, mas como lidamos com ela. Pois como nos lembra Emmanuel no livro Dinheiro, ao dizer a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não devemos nos esquecer que o mundo é de Deus e que o poder político é transitório e, portanto, não devemos dar a ele a importância além do que ele é em si, ou seja, mais um instrumento para o nosso aprimoramento moral. Não façamos do Espiritismo um palanque ou um trampolim para a política. Sabemos que vivemos numa sociedade politicamente organizada e, como tal, necessário é que alguns membros dela exerçam cargos de direção, para que a própria sociedade continue organizada e funcionando. Sabemos dos riscos morais que tais ocupações carregam em si, mas creio que comete erro aquele que, sendo capaz para tal exercício, se omita dele. As posições de comando deveriam ter como objetivo a orientação, ordenação e execução do bem comum, e não serem utilizadas para satisfação própria ou serem exercidas com tirania. Nos alerta André Luiz sobre os temas escolhidos para as palestras, que estes sejam definidos exclusivamente para os ensinamentos cristãos, para relembrarmos o que Jesus nos ensinou
com o auxílio dos novos conhecimentos que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Tenho certeza que quanto mais me evangelizo, mais sou capaz de participar de uma discussão política de uma maneira cristã e nunca me posicionando como se fosse um representante da doutrina espírita, como se falasse em nome dela. Tenhamos muito cuidado, pois se o movimento espírita chegou até aqui, foi pelo esforço e dedicação de muitos, e continua sendo esforço e dedicação de muitos. Tenhamos, pois, muita atenção e carinho com ela. Com todo respeito, não precisamos da política para continuarmos nossa evangelização, mas a política, como todos os setores da nossa vida, precisa do Evangelho para sobreviver, inclusive o próprio Espiritismo. Enfim, se algum dia tiveres que entrar para a política, exerça com a mesma nobreza que alguns espíritas foram capazes de exercê-la. Como exemplo, Bezerra de Menezes, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo. Que Jesus os abençoe e tenham uma ótima semana.